Buenos días, clases. Buenos días, turma. Olá, que tal? Estão bem? Olá, turmas. Maestra Patrícia, juntamente com a professora Vanessa. As maestras de espanhol. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de espanhol do nosso curso básico, nós iremos aprender mais um conteúdo da nossa apostila de espanhol. Turmas, pense num conteúdo que vocês vão gostar. Maravilhoso. O nosso conteúdo, ele vai abordar acentuação prosódica, gráfica e diacrítica, tá bom? Vou explicar aqui passo a passo para vocês desse conteúdo maravilhoso. Bueno? Vamos aqui próximo conteúdo, né? Bom, como vocês podem ver aqui, continuando aqui falando um pouco sobre esse conteúdo, vocês estão vendo algumas palavras que talvez até algumas sejam conhecidas para vocês, né? Canción, autobús, lámpara, compratelo, difícil, café, facilmente, médico, árbol, papel, ok? Atenção aí para essas palavras. Uma atenção importante aí, turminha, para as cores de cada uma delas, tá bom? Importante. Para quem não está entendendo, nós vamos falar sobre acentuação, como as palavras são acentuadas em espanhol. Existem essas regras, turmas, também na língua portuguesa, tá? Porém, no espanhol é bem diferenciado, ok? Gente, no próximo slide, nós vamos falar aqui de palavras que são acentuadas antes da antepenúltima letra, né? Antes da antepenúltima, quem é? Compratelo facilmente, tá? Vocês viram aqui que essas aqui são acentuadas, tá? Antepenúltima sílaba, aqui, ó, lámpara, médico. Lembrando que essas palavras aqui, turma, são aquelas que nós vimos aqui anteriormente. Lembra que eu pedi para vocês atenção nas cores? Ok. Penúltima sílaba e última sílaba. Ok? Então, as palavrinhas que são acentuadas. Antepenúltima, tá aqui, ó, compratelo facilmente. Antepenúltima sílaba, lámpara, médico. Penúltima sílaba, difícil, árbol. E última sílaba, canção, café, autobus e papel. Gente, olha só, nem sempre as palavrinhas, as sílabas que são assim, forte, né, são acentuadas. Se vocês observarem aqui em papel, vocês percebem nitidamente que a palavrinha papel, ela não é o pel, não tem acentuação, né? Vou até pintar aqui de outra coisinha para vocês entenderem, tá vendo? Não está acentuada, mas ela é a sílaba forte, ok? Atenção para isso aí, tá, turminha? Então, vamos aqui para o próximo slide, ok? Aí vamos aqui para algumas regrinhas que são importantes, tá? Vamos falar aqui de las palabras que tienen la sílaba tónica em la última sílaba se chamam agudas. Pronto, gente, aqui é super importante, tá? Atenção para isso aqui. As palavras que têm a última sílaba tônica, elas são chamadas de agudas em espanhol, tá? Então, quais são elas? Aqui eu dei dois exemplos para vocês, que é emoção e sofá, tá? Elas são chamadas de agudas, como canção, tá? Como café. Todas essas palavrinhas que são acentuadas, a última sílaba, tá? Ou tem sílaba tônica,
como papel, que não é acentuada, então a gente chama ela de agudas. Llamam agudas, ok? São acentuadas aquédias terminadas em N, tá, meus amores? Todas as palavrinhas aí terminadas em N, terminadas em vocal, tá? São acentuadas aquédias terminadas em vocal, N, ok? Como também o S, tá? Então, tá aí. Vamos para o nosso próximo slide, que é a segunda regrinha da nossa acentuação prosódica, gráfica e diacrítica. Segunda regrinha aqui diz assim: las palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba se llaman graves o llanas. Para vocês entenderem melhor, turmas, então elas podem ser chamadas de graves ou llanas, as que têm a sílaba tônica, a penúltima sílaba, tá? Então, quem são elas? Coloquei aí dois exemplos para vocês. Fácil e padre, ok? Fácil e padre. Outra coisa importante, são acentuadas aquédias, terminadas em consoantes, tá? Exceto o N e o S, tá, gente? Ou seja, o N e o S não entra nessa regrinha, tá bom? Então, pode ser qualquer outra consoante, exceto o N e o S, ok? Muito bem? Vamos para a nossa terceira regrinha da nossa acentuação, né, em espanhol. Las palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba se llaman esdrúxulas. Esdrúxulas. Maestra, como assim? Como se diz? Bom, turmas, então as palavras que a antepenúltima ela é tônica ou acentuada, elas são chamadas de esdrúxulas. Esdrúxulas, ok? Esdrúxulas. Exemplo, préstamo e crédito, tá? São a antepenúltima sílaba tônica, ok? E qual é a regrinha aí final para elas? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Muy bem? Quarta regra. Las palabras que tienen la sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba se llama de sobredrúxulas. Sobredrúxulas. Ou seja, turmas, palavras que têm a sílaba tônica de la antepenúltima sílaba, elas são chamadas de sobresdrúxulas. Exemplos, unicamente, tráemela, tá? E todas elas são acentuadas. Gente, lembrando, quem são acentuadas? As esdrúxulas sempre são acentuadas, sílaba tônica, como as sobresdrúxulas. Ok? Atenção para isso aí. Diferentemente da regrinha 2 e da regrinha 1, tá? Vamos agora aqui para o nosso slide 8. Olha o que diz aí. Eu fiz aí um resumindo para vocês, para vocês entenderem melhor como funciona. A acentuação em espanhol, elas são classificadas em agudas, se acentuam las terminadas em vogal, que é vocal, N e S. Então, são acentuadas, né, as palavrinhas que são terminadas em vogal, N e S. As agudas. As graves se acentuam las terminadas em consoante, tá? Exceto o N e o S. As esdrúxulas, todas são acentuadas, todas,
Todas as palavrinhas esdrúxulas são acentuadas, tá bom? E as sobreesdrúxulas também todas são acentuadas, ok? Vamos agora aqui para a regrinha do hiato, tá? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não pulei. Regrinha do hiato. Tem um hiato também, né, gente, em português, não é isso? Então, vamos falar do hiato no espanhol, como é que funciona, né? Algumas palavras levam tilde em la vocal débil para que haja la separação, que é o hiato, tá certo? Então, para quem não sabe o que é o tilde, que é essa palavrinha aqui, ó, tá? Esse tilde aqui, carinhos, significa acento agudo, tá? Esse tilde aqui significa acento agudo. Deixa eu pintar de vermelho, né? Como ele é mais forte, né? Pronto. Esse tilde aqui, ele é o acento agudo, tá? Olha só aí os exemplos. Biologia. Tá vendo aí, ó? Bio, separa. Lo, separa. Ri, separa do A. Ok? Biologia. Então, para vocês entenderem melhor, as palavras hiato em espanhol, elas levam tilde, tá? Que é esse acento agudo, na vogal, para que haja separação. Deu para compreender, turmas? Olha só, tem aí para vocês verem, biologia, eu separei aí o I do A, porque o acento tilde está na letrinha I. A mesma coisa de rio, aconteceu a mesma coisa de biologia, tá certo? Gente, vamos falar agora, no ponto 6 aqui, da acentuação também em los pronomes exclamativos e interrogativos. Haja vista que em espanhol existem pronomes interrogativos que são acentuados e outros não, tá bom? Como vocês estão vendo aí o como no primeiro travessão, ele é acentuado, ó. Como que no? Como que no? O qual é acentuado no A. Qual é tu nombre? Quisera saber qual é a resposta. Pergunta indirecta, ok? Pergunta indirecta. Quem? Quem lo ha dicho? Quem lo ha dicho? Quem ha dito? Né? Que é isso? O que é isso? Donde? Donde fuiste a pedir dinheiro? Onde fosse pedir dinheiro? Onde foste pedir dinheiro? Quando? Quando vas a viajar? Quando vai viajar? Quanto ou quão? Não te imaginas quão ridículo estás? Não imagina quanto ridículo está. Quantas coisas há traído? Quantas coisas tem trazido? Então, gente, atenção aí nesses pronomes interrogativos acentuados, tá, turminha? Turmas, porque alguns interrogativos em espanhol não são acentuados, tá? Mas 90%, vamos botar 80% deles são, ok? Gente, essa atividade aqui, deixa eu explicar para vocês, tá? Alguns alunos não conseguem ter acesso ao link do nosso formulário, que será a nossa atividade dessa semana, tá bom? Então, para aqueles alunos que não conseguem ter acesso ao formulário, tá aqui a atividade que vão desenvolver no caderno, tá bom? Então, a número 1 diz assim: acentua as palavras abaixo quando necessário e explica o motivo. Pronto. Então, vocês vão dizer aí, automóvel, ele é acentuado? Você vai dizer por que ele é acentuado. Vai classificar se é esdrúxula, se é sobreesdrúxula, se é aguda. Você vai classificar, ó, de acordo com esse slide aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês, ó. Vai dizer se elas são agudas, graves, esdrúxulas ou sobreesdrúxulas, tá bom? Então, você vai acentuá-las e vai dizer a sua classificação, bueno?
Isso aqui, turmas, é para quem não conseguir fazer o do formulário. Quem conseguir fazer a do formulário não necessita fazer essa aqui, tá bom? Próxima questione. Bom, aqui é maravilhoso, tá? Completa as frases com uma das palavras entre parênteses. Gente, eu coloquei duas entre parênteses, tá? Eu coloquei o que acentuado e o que sem ser acentuado. Olha a explicação que a maestra deu para vocês, tá? Então, olha bem qual é. Qual foi a forma que eu expliquei para vocês? Acentuados ou não? Tá bom? É necessário, traga uma foto. Qual das duas é? Então, tem que olhar se é o que acentuado ou não. Vai depender do contexto. Deixa eu dar uma dica legal para vocês, tá? A maioria dos interrogativos que são acentuados, eles iniciam a oração. Como assim, maestra? Eles iniciam a frase questionando. Então, eles são acentuados, deu para entender? Os que não são acentuados, eles não iniciam a oração, como no caso dessa B, e eles não são pronomes interrogativos, tá, turmas? Dica boa, né? Então tá aí, vocês vão fazer aí de acordo com a minha explicação, tá? No slide 13, no ponto 8 aí, vamos falar do acento diacrítico, que é o diferencial, tá, meus amores? Em espanhol, os monossilábicos não levam tilde, solo quando há a necessidade de diferenciá-los. Observa los ejemplos abaixo. Mas, esse mais significa quantidade, mais coisas, entendeu? Quero mais comida, tem a ver com a quantidade, tá? E o outro mas é mais como se fosse aquele que dá pausa, né? Mas, pero, lhe pagam, mas não é o suficiente. Lhe pagam, mas não é suficiente. E tem aí o tu, que é um pronome personal. Es precisas que vengas tu. Tu, acentuado, é pronome pessoal, tá? Segunda pessoa do singular. E tu é o possessivo. Dá-lhe tu carteira, ok? Que não é pronome pessoal, é o possessivo. Em artículo, que nós aprendemos, né? Em conte está roto. O em acentuado, ele não é mais um artigo, ele passa a ser pronombre, tá? Estuvieste com et. Mi acentuado, pronome personal. Todo esto é para mim. Mi possessivo, pronome possessivo, traz mi calendário. De acentuado é do verbo dar. Espero que Juan não me dê trabalho. E o de sem acentuação se torna uma preposição. Em livro é de matemáticas, ok? Aí vocês estão vendo aqui a terceira questão, que só vai fazer quem não conseguir fazer o formulário, tá? Escreve as seguintes orações em formulário, escrevendo lastido e que falta. Bom, cada frase dessa, estão faltando aí em algumas palavras o acento agudo. Olha os slides que eu acabei de explicar e vocês acentuam, tá bom? Só faz essa questão quem não vai conseguir fazer o formulário do link no caderno, para quem não tem acesso, tá bom? Continuação aqui da questão 3. Vai até a letrinha K. E, gente, aqui é só uma música, tá? Que não necessita ser, tá? Vamos a completar las tildes de las palavras de la canción. Eu sei que es mentira, ao Mauri Gutierrez, é uma música. E essa música, essas palavras que estão sublinhadas, todas elas são acentuadas, tá, meus amores? Coloquei aqui para vocês, todas são. Tá aqui o refrão, tá? A continuação e lá a conclusão, que termina aqui, ó, ok? Bom, turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, né, bastante tempo a nossa videoaula. Eu acho que essa foi a primeira, né, turmas, que demorou tanto. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Lembrando que essas questões aqui de 1 a 3 só vai a ser, que é fazer, aquele aluno que não consegue fazer a atividade do link que eu disponibilizei hoje, tá bom? Então, hasta luego.
Até a próxima classe. Besitos para ustedes.